Fala, minha tropa, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa segunda-feira de madrugada agora, tropa. Meia-noite e 41, horário que eu tô gravando pra vocês, comprometimento sempre, diariamente, vai ter palpites pra vocês, isso é um compromisso com vocês, tá? Vou trazer hoje a grade da segunda, não é uma grade tão grande, mas separei 4 jogos aqui no YouTube e 3 jogos lá no TikTok. Então, para quem quiser acessar também outros palpites, vai ter no TikTok, o link tá na descrição para vocês acessarem lá, já me segue, porque lá diariamente também vai ter palpites para vocês, tá bom? Hoje tem 4 jogos, naquele padrão como vocês conhecem, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operações simples e bilhetes personalizados vocês vão encontrar aqui nesse vídeo, tá bom? Sem mais enrolação, bora lá direto e reto pro ponto, analisar os jogos dessa segunda-feira, início de semana, que é o que interessa para vocês aqui no canal. Bom, minha tropa, como que tá sendo o nosso resultado aqui nesse início de agosto? Tá sendo uma forra, tá? O bilhete pronto bateu mais um. Não sei se é o quarto ou o quinto seguido que vem batendo. Eu tenho que olhar ali na tabela para ver se é o quarto ou o quinto. Mas se eu não me engano, é o quinto bilhete seguido que dá green. A gente tá numa forra brilhante aqui no canal, tá? Bem bacana o nosso resultado mesmo. Os palpites do nosso sabadão foram bacanas, teve alguns jogos que foram ruins, o jogo do meu Inter mesmo, do Colorado, acredito que boa parte das pessoas tenham tomado head, eu não operei no jogo do Inter, minha sorte, não gosto de operar no jogo do Inter, porque além de ser meu time, se me der head eu fico mais bolado ainda, no final eu tava perdendo pro Corinthians, eu já tava brabo, fui sair com a minha mulher, fiquei emputecido, no final o Inter empatou, tá, graças a Deus o Inter empatou, o Inter conseguiu empatar, eu já tava ficando triste. Tava indo jantar com a minha mulher, quase estragando o rolê. Como é que pode, né, tropa? Futebol mexer com a nossa cabeça. É por isso que eu falo, jogos do seu time de coração, às vezes evitem operar, tá? Eu não operei. Vamos ver então como é que foi o nosso desempenho no sabadão? Começando aqui, ó, tropa. No geral, foi um resultado bem bacana. Todos esses palpites aqui foram do sabadão. Superliga da China, o primeiro jogo aí, Dalian Pro e Xangai. Aqui o único cenário que deu red foi um empate anula a favor do visitante. O Xangai era o segundo colocado aí da Superliga da China e o Dalian Pro estava mais lá embaixo. No final o Dalian Pro venceu por 2-1 esse jogo. Porém mais de 1,5 bateu, menos de 12, menos de 13 escanteios bateu e menos de 5 cartões bateu também. Tá? Todos os cenários para bilhete personalizados bateram, tirando a operação simples. O outro jogo foi muito bom, foi o jogo da Superliga da Dinamarca, Copenhague versus o Renders. A gente foi, Casa vence, Copenhague venceu, mais de 2,5 aconteceu para a operação simples, menos de 14 escanteios aconteceu, menos de 5 cartões aconteceu também. Depois teve o jogo do Campeonato Brasileiro entre Santos e Atlético Paranaense, os 3 cenários que eu trouxe para vocês, os 3 bateram. Menos de 4 gols, não tem jeito, é o under. Menos de 14 escanteios, teve 6 escanteios apenas e eu indiquei mais de 1 cartão no segundo tempo. Teve 5 cartões, eu acho, no segundo tempo. Tá aqui, ó, teve 5 cartões. Tá? Depois teve o jogo do Goiás e do Fortaleza. Aqui também os 4 cenários bateram. Menos de 3,5 bateu. Menos de 2,5 bateu, foi apenas 1-0 pro Goiás. Menos de 14 escanteios, teve 7 escanteios. E eu indiquei mais de 3,5 gols. Teve 4 cartões no jogo. Então todos os cenários que eu trouxe pra vocês, todos eles bateram. E aqui veio o jogo da desgraça. Aqui veio o jogo da desgraça. Meu Colorado aqui, pô, os 4 cenários, tropa. Se a gente tivesse ido ao contrário do que eu indiquei, a gente teria forrado. Peço desculpa aí. A análise aí fugiu bastante do padrão. As médias das equipes não funcionou nada, tanto para cartões quanto para escanteios, nada funcionou. Menos de 4 gols, foi 2-2 o jogo. No final o Inter empatou o jogo, faltando o último minuto do acréscimo. O Inter foi lá e fez um gol. Tá? Menos de 2,5 eu indiquei, foi 2-2, então a gente tomou esse head na operação simples, odd 1,53. Mais de 7,5 escanteios, teve 5 cantos apenas. Então tomamos head, pouquíssimos escanteios nesse jogo. E eu indiquei o menos de 8 cartões, teve 9 cartões no jogo. Teve até expulsão ali, o Depena do Inter foi expulso. Então os 4 cenários desse jogo, os 4 deram head. É muito raro isso acontecer, hein? Os 4 cenários de um jogo, os 4 dá head. Teve também o jogo do Fluminense e do Palmeiras. Aqui eu indiquei empate anula a favor do Fluminense, venceram por 2-1. Odd 1,73 para a operação simples bateu. Caso o empate, Fluminense vence ou empate, 2-1 vencemos. Mais de 7,5 escanteios, teve 8. Aqui a gente foi salvo no bumbo aí. 8 escanteios, os 8 foram do Palmeiras. A gente foi salvo graças ao Palmeiras. E eu indiquei menos de 8 cartões, aqui a gente tomou head também. Teve 9 cartões na partida, tá bom? E depois teve os palpites do TikTok. Esses aqui foram os palpites do TikTok. Eu indiquei visitante ou empate a favor do Criciúma, porque a odd estava bacana, por uma sequência positiva que o Criciúma vinha tendo fora de casa. No segundo tempo pressionou bastante o Avaí, mas não conseguiu a vitória, nem o empate, tá? O Avaí venceu por 1-0.
A cotação para dupla chance ao Criciúma estava 1,57. Era uma operação simples que eu tinha indicado. Indiquei o menos de 3,5, funcionou tranquilamente. Indiquei o mais de 7,5 escanteios, teve 18 cantos. O Criciúma pressionou tanto, tropa, teve tantos escanteios, vocês tinham que ter visto o jogo. Depois eu indiquei também 3 cenários na Superliga da Suíça, foi Zurique e Lugano, mais de 1,5 foi 3-0. Ambas marcam, não aconteceu. Indiquei o menos de 13 escanteios, teve 8 cantos. E eu indiquei o menos de 13 escanteios nesse jogo, teve 8 cantos. E para finalizar, tropa, sem muita enrolação aqui, teve o jogo também do CRB e do Botafogo de Ribeirão Preto. Indiquei o menos de 3,5, foi 0-0. Indiquei caso o empate, foi 0-0, então os dois cenários bateram. E eu indiquei o mais de 6,5 cantos, aqui a gente tomou head porque teve apenas 5 escanteios na partida. Jogo bem fraco para cantos também, tá bom? Em si foi um resultado bem bacana, eu acredito. Quem não forrou, comenta aí, mas eu acredito que a grande maioria tenha forrado. Inclusive quem pegou o bilhete pronto, porque o bilhete pronto bateu. Tá bom, tropa? Lá no grupo VIP foi 3-0. Tá? A gente forrou, graças a Deus. Graças a Deus eu fugi do jogo do Inter. Melhor escolha que eu tive nesse sabadão, tá? Agora sim, vamos lá analisar os jogos dessa segunda-feira, que é o que de fato interessa pra vocês aqui no canal. Bom, minha tropa, vamos começar então pela Dinamarca Superliga, rodada número 3, às 14 horas, o Odense enfrenta o Viborg. Jogo interessante aí, odd 2,25 ao Odense contra o odd 3,20 ao Viborg. O que a gente observa na classificação? O Odense vem aqui em quarto lugar, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. 4 gols marcados em 2 e sofreram 3 gols. Bem interessante aqui o cenário do Odense. A maioria dos jogos, se a gente for olhar ali, vai dar mais de 1,5. Já o Viborg vem em 11º, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota, não venceu até o momento. 3 gols marcados em 2 e sofreu 6, tá com saldo de menos 3. Se a gente observar aqui o Odense em casa, tropa, os últimos 5 jogos, todos eles deu mais de 1,5. Para mim é um cenário bem interessante para mais de 1,5 gols, até porque a equipe mais forte vai jogar em casa. É um cenário que eu levo em consideração para fazer esse cenário para gols. Então aqui já se encaixa. E os últimos 5 jogos do Odense, todos eles deu mais de 1,5. Já fora o Viborg, a maioria deu mais de 1,5 também. Ó. 3 de 5 deu mais de 1,5 gols. Nos últimos 5, eles só venceram 1. Não vem muito bem. Inclusive, um desses jogos que passou de 2,5 foi um amistoso entre Odense e Viborg. Vamos lá, tropa. O que eu vou fazer para vocês? Mais de 1,5 para bilhete personalizado, cotação 1,24 na Betano e operação simples o mais de 2,5. Eu vou me expor aqui a gols, tá? Acredito que aconteça mais de 1,5 e mais de 2,5 aí, talvez com tranquilidade. A odd 1,70 aí na Bet365 e na Betano. É o que eu vou indicar para vocês aqui nesse jogo entre Odense e Viborg. Já para cenário de escanteios, o Odense tem uma média de 5,4 escanteios e o Viborg 4,8. Eu vou indicar para vocês menos de 13 escanteios na partida. Já para cenário de cartões, 1,4 do mandante contra 1,5 do visitante. Eu vou indicar menos de 5 cartões na partida, caso abra essa linha lá na Betano. Nosso próximo jogo é pela Allsvenskan aí da Suécia, rodada número 18, também às 14 horas. O Norrköping enfrenta o Gothenburg. Jogaço também, odd 2,20 aí ao Norrköping contra uma odd 3,40 ao Gothenburg. Na classificação, vamos ver o cenário. O Norrköping vem aqui ó, em quinto colocado, 17 jogos, 7 vitórias, 25 gols marcados em 17, tem uma média acima de 1 gol por jogo e sofreu 22, também sofreu mais de 1 gol por partida. Tá com saldo de 3, já aqui ó, o Gothenburg vem em 15º, 17 jogos, venceu apenas 2, empatou 7 e perdeu 8. 15 gols marcados em 17 e sofreram 19, estão com menos 4. Aqui o favorito também vai jogar em casa, deixa eu ver como é que o Norrköping joga em casa. Vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Não vem tão bem, mas os últimos 4 de 5 jogos deu mais de 1,5 gols. É muito ruim, tropa, ficar under nessas competições, por exemplo, Suécia, na Dinamarca, na Superliga da Suíça. É complicado operar under. O cenário é muito mais propício para over. Olha só, o Gothenburg fora, eles vêm de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Mais de 1,5 aconteceu em 3 de 5. É um cenário que me atrai. Eu vou buscar o mais de 1,5. A equipe mais forte vai jogar em casa. O Gothenburg está lá embaixo, então eu vou buscar mais de 1,5 aqui também. Cotação 1,29. É uma odd que me interessa aí por mais de 1,5. Fechou? É o que eu vou indicar para vocês. Operação simples, eu não encontrei nada de valor. Quem quiser se arriscar, faz talvez uma vitória seca ao Norrköping por sua conta em risco. Mas eu não vou indicar nada para vocês para operação simples, a não ser cenário de escanteios e de cartões. Em cantos, o Norrköping, tropa, tem uma média de 5,4 escanteios e o Gothenburg 5,8. Eu vou indicar para vocês mais de 6 escanteios na partida. Aqui eu acho que vai ser um jogo mais over para escanteios, então eu vou para mais de 6. Já em cartões, o Norrköping sofre em média 2,1 cartões por partida e o Gothenburg 1,7. Eu também vou me arriscar para menos de 5 cartões nesse jogo.
Nosso próximo jogo, também pela Allsvenskan, às 14 horas também, o Varberg enfrenta o Mijaubi. Cotações mais parelhas, odd 2,88 aí ao mandante, contra uma odd 2,55 ao visitante. Na classificação, vamos ver o cenário. O Varberg é o último colocado, 17 jogos, venceu apenas 2, empatou 5 e perdeu 10 jogos de 17. Tem um saldo de menos 14, fez 16 gols e sofreu 30. É uma equipe que sofre bastante gols, hein, tropa? De 17 jogos sofreu 30 gols. Já que o Mijaubi vem em nono colocado, 17 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. É um equilíbrio aqui um pouco maior. 16 gols marcados em 17 e sofreu 19. Tá com saldo de menos 3. É aquilo que eu falo, eu não sei se eu me exponho ao under aqui, tá? Por mais que as equipes não tenham um saldo tão bacana de gols, dos últimos 5 jogos do Varberg em casa, todos eles deu mais de 1,5. Como é que eu vou me expor pro under aqui, tropa? Mais de 1,5 gols aconteceu nos últimos 5, menos de 3,5 para quem quiser fazer, aconteceu nos últimos 3 jogos, talvez, mas eu não vou me arriscar para menos de 3,5, eu prefiro pegar mais de 1,5. Eles não vêm bem em casa, cenário horroroso aqui, 5 derrotas, estão muito mal. Deixa eu ver aqui o Mijaubi fora, eles que vão definir. Eles vêm de 3 vitórias e 2 derrotas, já é um cenário que me atrai mais, ó. O mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5. O Mijaubi fora de casa, nos últimos 2 jogos, marcou mais de 2 gols. Eu vou computar o mais de 1,5, tá? Eu vou computar o mais de 1,5 aqui pra vocês também. Não vou me expor ao under. Por mais que eu goste de under e vocês estão ligados, tá? Mas aqui eu vou me expor ao mais de 1,5, até porque tá com uma cotação bem bacana, 1,40. Ó, de 1,40 aí pra bilhete personalizado no mais de 1,5. Deixa eu dar uma olhada só de curioso aqui no under. Ó, menos de 3,5, 1,20. Fica a critério de vocês quem quiser fazer. As casas de apostas estão contando que vai dar under gols do que over. Então quem quiser fazer o under vai, mas eu vou me expor pro over aqui, porque hoje eu tô confiante, fechou? Pra operação simples, tropa, não vou trazer nada pra vocês, tá? Só escanteios e cartões também. O Varberg aqui tem uma média de 4 cantos por partida, e o Mijaubi tem uma média de 2,8. Eu vou indicar uma linha bem alta, menos de 13 escanteios. Quem quiser se arriscar um pouco mais, vai pra menos 11. Como a média das equipes é baixíssima de escanteios, eu vou jogar pra menos 13. Já para cenário de cartões, o mandante tem uma média de 2,7 cartões por partida e o visitante 1,8. Aqui eu vou indicar o quê? Eu vou indicar um handicap para o Varberg sofrer mais cartões. Como a média deles é maior, eu vou indicar para eles sofrerem mais cartões no handicap mais de 0,5 ao Varberg. Essa linha provavelmente vai liberar na Betano. Só façam se ela tiver com uma cotação acima de 1,70. Se tiver menor que isso, vocês não façam, tá? Essa linha vocês vão encontrar lá em cartões, vai ter lá a opção handicap, mais de 0,5 cartões para o Varberg. Fechou, tropa? É o que eu indicaria para vocês operarem em cartões nessa partida. E pra gente finalizar aqui nossa rodada gigantesca dessa segunda-feira, tem o jogo do Atlético Goianiense versus o Tombense. Será que isso aqui é pra under? Vamos dar uma olhada? A tropa tá falando, pô, não tem under hoje, só tem over, só tem over. Não, tropa, vamos ver se esse jogo aqui se encaixa no padrão under pra gente fazer, tá? Rodada 22 aí da Série B, Atlético Goianiense versus o Tombense. Cotação 1,74 ao Atlético Goianiense, contra o mod 4,88 ao Tombense. Classificação, vamos ver. O Atlético Goianiense vem melhor classificado, 12º, 21 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. 28 gols marcados em 21 e sofreu 32, tá com menos 4. Ó, talvez seja um jogo para under, por mais que eles sejam favoritos a vencer e joguem em casa. Então é meio perigoso, mas talvez eu faria pela média de gols aqui dessas equipes. Já o Tombense vem aqui em 17º, é um jogo muito importante para eles. 21 jogos, 5 vitórias, 20 gols marcados em 21 e sofreram 28. É uma equipe que de 21 jogos perdeu 12. Então com menos 8 aqui no saldo de gols. Deixa eu ver na Race. Se a Race a maioria deu menos de 3,5, eu vou operar por menos de 3,5, tá? Ó, o Atlético Goianiense, dos últimos 5, 2 de 5 deu menos de 3,5. Os últimos 3 passou desse cenário. Porém, o Mirassol marcou 2 gols e o Sampaio Corrêa marcou 2 gols também. São equipes mais ofensivas do que o Tombense. Talvez isso aqui seja jogo para under, tá? Não vou me basear só pelos últimos 5 jogos. Mas aqui também é um indício para ir para mais de 1,5 quem quiser fazer. Os últimos 4 de 5 deu mais de 1,5. Já o Tombense fora, eles vêm de 3 derrotas e 2 vitórias. Aqui o menos de 3,5 funcionou, ó, nos últimos 5. Menos de 3,5 deu nos últimos 5 jogos. Já o mais de 1,5 aconteceu em apenas 2 de 5. Eu vou arriscar para menos de 2,5, mas quem não quiser fazer, eu vou trazer outro cenário para vocês, tá? Calma lá, vamos às partes. Menos de 3,5 aqui, cotação 1,26, tá com uma cotaçãozinha interessante, pode sair até 3 gols. Eu vejo um jogo aí para não sair tantos gols assim, então eu vou apostar para menos de 3,5. Já para quem quiser não fazer esse cenário,
vai para a dupla chance ao Atlético Goianiense. Tá? Aqueles em casa, nos últimos 5 eles não perderam. Então uma dupla chance, quem quiser fazer, odd 1.17. É uma odd um pouco mais baixa, mas para quem quiser fazer, troca ali o menos de 3,5 e faz a dupla chance. Mas eu vou computar para palpite para vocês o menos de 3,5, tá bom? Já para operação simples, a gente vai operar também no handicap para cartões, caso abra. Antes eu vou trazer o cenário de escanteios para vocês. O Atlético Goianiense tem uma média de 7.1 escanteios por partida e o Tombense 5.8. Eu vou indicar mais de 7 escanteios nesse jogo. Já para cenário de cartões, o Atlético Goianiense sofre em média 2 cartões por partida e o Tombense 3.3. O Tombense tem uma média alta de cartões por jogo, 3.3. E é uma equipe que precisa do resultado, é um jogo muito relevante para eles. Então eu vou indicar um handicap menos de 0.5 para o Tombense sofrer mais cartões. A cotação só façam se tiver acima de 1,70. Se tiver abaixo disso, não façam nada, tá bom? Busquem sempre odds de valor para vocês operarem. Não adianta a gente brigar com o mercado, pegar uma odd baixa e tomar um head aí de bobeira. Então só façam se a cotação tiver 1,70. Fechou, tropa? Essa era a indicação do bruxo aí para essa segunda-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai para mais de 1.5 gols no jogo do Odense, menos de 14 escanteios nesse jogo, e a gente vai aí para mais de 1.5 gols no jogo do Gothenburg. Forma um bilhete com odd 1.76. No momento atual que eu estou gravando, está essa cotação. É uma odd de extremo valor para a gente operar nessa segunda-feira, mas com muita cautela, muita gestão de banca, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. Essa é a indicação do bruxo aí para vocês terem uma boa gestão de banca. Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, não esquece, só senta o dedo no like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Fé pra gente, fé pro bilhete, vejo vocês amanhã, muito obrigado pela sua companhia até aqui e tô aqui amanhã nos palpites da terça-feira. Grande abraço do bruxo, fiquem com Deus e é nóis. Valeu!